edificação é Mateus capítulo 21, do versículo 23 até o versículo 27, iremos falar sobre a autoridade de Cristo. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez para que possamos ler esse texto para a nossa edificação. Convido você que está em casa a acompanhar a leitura que vai estar aparecendo aí na sua tela. Compartilhe esse link com outras pessoas para que outras famílias também sejam abençoadas. E os irmãos que ouviram essa mensagem e serão edificados assim como eu, que vocês possam também compartilhar com seus amigos, colegas, para que outras pessoas sejam abençoadas pelo Senhor. Vamos ler esse texto juntos para a nossa edificação. Diz assim: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu esta autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes também, eu vos direi: com que autoridade faço estas coisas? Donde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor. Pai bendito, fale conosco, Deus, por meio da Tua palavra, que possamos entendê-la e aplicá-la na nossa vida. Queremos, ó Deus, crescermos juntos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Toque, ó Deus, no coração de cada irmão que veio aqui nesta noite ouvir a Tua voz. Que todos nós possamos entender essa passagem e que ela seja aplicada na nossa vida, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, que inspirou esse texto, possa iluminar a nossa vida, Senhor, e que possamos viver, ó Deus, segundo a Tua vontade, debaixo da Tua autoridade, para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Há perguntas com o fim de investigar e procurar a verdade. No entanto, há perguntas capciosas, maliciosas, com o fim de derrotar o seu oponente, derrotar o seu adversário. É o caso em tela. É a terça-feira da semana da paixão. Jesus e seus discípulos voltam para Jerusalém. Jerusalém era o centro religioso do povo judeu. E Jesus está em Jerusalém na sua última semana no seu ministério terreno. E enquanto Jesus ensinava no templo, os membros do Sinédrio se aproximam de Jesus com a pergunta dupla e maliciosa, capciosa. Eles perguntaram a Jesus: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu esta autoridade? Em outras palavras, quem te deu autoridade para expulsar os mercadores do templo e virar as mesas dos cambistas? A pergunta deles era uma pergunta retórica, pois eles não reconheciam qualquer autoridade no templo a não ser a deles. Jesus está diante de uma delegação do Sinédrio que está tramando a sua morte, procurando munição para o povo se voltar contra Jesus e, sobretudo, evidências para acusá-lo de um impostor, de um falsário, de um farsante. No entanto, Jesus responde à pergunta deles com uma outra pergunta. E isso era comum entre os rabinos. E Jesus era um mestre, um rabi. Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes também, eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Se dissessem do céu, eles aceitavam a autoridade de Jesus e ele poderia ser proclamado
rei, ali mesmo, que ele era o rei de Israel, o tão esperado rei de Israel, o filho de Davi, o descendente de Davi. Mas se dissessem dos homens, a multidão se viraria contra eles, uma vez que João era considerado um profeta. Contudo, não aconteceu assim. Disseram, não sabemos. Tampouco eu lhes digo, declarou Jesus, com que autoridade faço essas coisas. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que a autoridade de Jesus foi questionada e rejeitada pelos líderes religiosos. E aqui nós aprendemos, em primeiro lugar, que esses líderes religiosos estavam questionando a fonte de autoridade de Jesus. Qual é a fonte da sua autoridade? Por isso, o texto diz aqui no verso 23, vai aparecer na tela novamente, eu gostaria que os irmãos lessem comigo novamente. Vamos ler juntos? Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando, com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu esta autoridade? Veja bem que Jesus está no templo, e Jesus está ensinando. Essa era a sua maior missão. A maior missão de Jesus não era curar os enfermos, mas era ensinar. Ensinar a palavra de Deus. Jesus é o mestre dos mestres. E esses homens estavam tão cegos que eles rejeitaram a autoridade de Jesus. Por isso eles perguntaram, qual é a fonte de sua autoridade? Nós sabemos a resposta para essa pergunta. Jesus estava agindo com a autoridade divina, porque Jesus é o Deus homem, o Deus encarnado, o eterno Filho de Deus. Jesus era o rei, o tão esperado Messias de Israel. Eles aguardavam o Messias, havia uma expectativa messiânica. Além do mais, a autoridade de Jesus é de suma importância no Evangelho de Mateus. A palavra autoridade, exousia, aparece várias vezes no Evangelho de Mateus. Jesus, ele prega com autoridade. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras no Sermão da Montanha, a Bíblia diz que estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Jesus ensinava com autoridade. Ele tem autoridade sobre os demônios, porque ele expulsava demônios. Ele tem autoridade sobre a natureza, porque Jesus acalmou a tempestade, e o povo perguntou, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas Jesus também tem autoridade para perdoar pecados. Jesus curou um paralítico e ele passou a andar. E aí Jesus diz, filhos, estão perdoados os teus pecados. Eles começaram a razoar em seus pensamentos, dizendo, quem é este que perdoa pecado? Isso é blasfêmia. Jesus diz, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus tem autoridade para perdoar pecados, porque ele é Deus, ele é o eterno Filho de Deus, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E Jesus tem autoridade para fazer milagres extraordinários. Jesus limpou a pele dos leprosos, Jesus tocou no intocável, Jesus abriu os olhos dos cegos, Jesus fez o surdo escutar, Jesus fez o mudo falar, Jesus ressuscitou mortos. Jesus tem toda essa autoridade porque ele é o eterno Filho de Deus. E aqueles homens representavam as autoridades naquela época, na época de Jesus. E agora Jesus chega trazendo uma série de coisas. Jesus, ele faz uma faxina do templo, ele limpa o templo. Jesus chega realizando curas. Jesus chega condenando a hipocrisia dos fariseus, dos escribas e dos sacerdotes.
Jesus está no templo ensinando, Jesus está agindo como Messias, Jesus entra em Jerusalém como rei, e Jesus entra em Jerusalém e o povo o aclama dizendo, Hosana ao filho de Davi. Jesus é louvado no templo pelas crianças dizendo, Hosana ao filho de Davi. Jesus é adorado. Então, diante dessas coisas, eles perguntam, quem mandou o Senhor fazer essas coisas? Limpar o templo, ensinar, curar os enfermos. Em outras palavras, quem você pensa que é? Quem te deu essa autoridade para fazer essas coisas? Interferindo no templo, recusando calar as crianças. Quem é esse Galileu que agora está sendo aclamado como profeta? No entanto, esses líderes não estavam interessados realmente na verdade. Eles estavam tentando armar uma cilada para Jesus, uma arapuca para Cristo. Se ao responder a pergunta deles, Jesus alegasse ter autoridade divina, dizendo, eu tenho toda a autoridade, tanto no céu como sobre a terra, ele seria acusado de blasfemar, isso é um blasfemo. Se ele alegasse ter autoridade como filho de Davi, como rei, ele seria acusado de traição contra Roma. Olha, tem um rei aqui, o império que domina aqui a Palestina é o Império Romano. E se ele alegasse não ter nenhuma autoridade, ele seria chamado de impostor. Jesus, meus irmãos, não caiu na armadilha deles. E por isso Jesus respondeu com uma indagação. E aqui nós aprendemos que, em segundo lugar, que eles receberam a resposta de Jesus com uma outra pergunta, com uma contra-pergunta. Veja o que Jesus responde para eles com a outra pergunta. Diz assim o texto, Jesus lhes respondeu, eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Respondei. Veja que Jesus responde com uma pergunta, com uma contra-pergunta. E a pergunta de Jesus, meus irmãos, não é que era pergunta para sair pela tangente, não. Né? Para tirar o foco. Não, Jesus, né, ele não foge do foco. Porque o batismo de João tinha tudo a ver com a sua autoridade. O tema continua sendo a fonte da autoridade. E João Batista, ele era um profeta de Deus, reconhecido pelo povo. E eles rejeitaram a mensagem de João Batista. Quem é João Batista? João Batista é o profeta profetizado de Isaías 40, versículo 3. João Batista é cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Vocês já viram uma criança cheia do Espírito Santo desde o ventre materno? João Batista era cheio do Espírito Santo. João Batista era convertido a Deus, regenerado para Deus, desde o ventre de sua mãe. É o pregador do arrependimento. Ele diz, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Era a pregação de João Batista. É humilde. Ele diz o seguinte, eu não sou digno de desatar a sandália de Jesus. Como João Batista era humilde. Era corajoso. Ele enfrentou os religiosos da sua época, os fariseus e saduceus, dizendo, raça de cobras. Já pensou chamar alguém de cobra? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Que palavra corajosa para eles, para os fariseus e saduceus que eram, né, como as serpentes. João Batista disse também para Herodes, não só para os religiosos, mas também para os políticos da sua época, para Herodes que reinava ali na Judéia,
João Batista chegou a dizer para ele: não te é lícito possuir a mulher do seu irmão, você está em adultério, você está pecando contra Deus, você está quebrando o 7º mandamento da lei de Deus. E por causa disso, ele perdeu a cabeça, mas não perdeu a consciência. João Batista disse algo extraordinário: convém que ele cresça, que eu diminua. Ele era humilde. Ele diz: eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor, aquele que prepara o caminho para o Messias, para Jesus. João Batista não admitia que ninguém pudesse chamá-lo de o Cristo, o Messias. Ele dizia: eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Eu não sou o Cristo, eu sou o seu precursor, aquele que prepara o caminho, aquele que anuncia a chegada de Cristo. Em outras palavras, o batismo de João tem tudo a ver com a autoridade de Jesus. A contra-pergunta de Jesus contém o quê? A semente da verdade. O João Batista, meus irmãos, que quando batizou Jesus, os céus foram abertos, o Espírito Santo desceu do céu e desceu sobre Jesus, e ele então ouviu uma voz do céu que declarou que Jesus é o Filho de Deus. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O batismo de Jesus por João inaugurou o ministério terreno de Cristo. Além do mais, foi por ocasião do seu batismo que João proclamou a superioridade de Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Mateus capítulo 3. Vamos voltar lá em Mateus. Mateus 3, versículo 11 e 12. Veja o que diz esse texto. Mateus 3, 11 e 12. Todos juntos? Você que está em casa também, acompanha a leitura. Vamos ler esse texto. Diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Veja bem, que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Uma mensagem de graça, de salvação em Cristo Jesus. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas quem batiza com o Espírito Santo é quem? Jesus. Eu quero dizer que não existe crente sem o Espírito Santo. O crente, para nascer de novo, ele precisa do batismo com o Espírito Santo. Mas Jesus também é aquele que traz o juízo, ele batiza com fogo, a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Jesus é aquele que também que lança o ímpio no inferno, onde que o bicho não morre e nem o fogo se apaga. E o texto diz que foi logo depois do batismo de Jesus que João o descreveu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso nos mostra, meus irmãos, que os ministérios de João Batista e Jesus estão entrelaçados. João havia sido enviado por Deus com o propósito de preparar o caminho para Jesus. João estava nivelando o caminho, João estava preparando o caminho para a chegada do Messias. E se os líderes tivessem aceitado o ministério de João, também teriam aceitado o ministério de Jesus. Por essa razão, os membros do Sinédrio foram presos nas garras de um dilema. Se eles responderem do céu, Jesus dirá que devem crer em João e reconhecer que o ministério de Jesus é de Deus.
Jesus é aquele que desceu dos céus. Jesus é aquele que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. E Jesus então poderia estar dizendo, muito bem, por que vocês não creram nele? O ministério de João apontava para Jesus. Por isso Jesus pergunta, o ministério de João é do céu ou dos homens? Porque o ministério de João era do céu, tinha uma fonte de autoridade divina e apontava para o eterno Filho de Deus. Se responderem de origem humana, a multidão se voltará contra eles. É de temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Negar este fato poderia colocar suas vidas em perigo. No texto paralelo de Lucas, capítulo 20, abra sua Bíblia aí. Se eles negassem que João era um profeta de Deus, o povo poderia apedrejá-los. Veja o que diz o capítulo 20, versículo 6. Veja o que diz o texto. Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. João era um profeta de Deus. E eles temem o povo muito mais do que a Deus. No entanto, a resposta deles, depois de confabular entre si, eles começaram a discutir entre si, foi alegar ignorância. Não sabemos. É claro que eles sabiam. E eles respondem, então, com o quê? Com a mentira. Mas a mentira tem perna curta, não é verdade? Eles podem enganar os homens, mas não podem enganar a Deus. Eles responderam, nós não sabemos. Uma vez que não haviam aceitado a autoridade de João, também não estavam dispostos a aceitar a autoridade de Jesus. Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Por isso Jesus disse, nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Um dos frutos trágicos da desobediência, meus irmãos, é ser afastado da fonte da verdade e da luz. Eles estavam longe da verdade e longe da luz. Eles rejeitaram a luz de Deus. Eles estavam diante do rei e rejeitaram o rei dos reis e senhor dos senhores. Eles estavam diante da luz e eles se afastaram da luz e correram da luz. Eles não conseguiram ver a verdade, uma vez que se endureceram em relação a ela. Eles rejeitaram as evidências e se rebelaram contra o autor da vida e da nossa salvação, Jesus. Eles foram rebeldes contra Cristo. Veja o que diz João, capítulo 3, versículo 36. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Por isso, quem crê no Filho tem a vida. João 3, 33. Vamos ler juntos? Por isso, quem crê no Filho tem a vida. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3, 36. Todos juntos? 36? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Veja, meus irmãos, o perigo da rejeição de Jesus. Rejeitar Jesus é um perigo muito grande, porque sobre ele permanece a ira de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que permanece rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Veja o perigo da rejeição de Cristo, mesmo para aqueles que conhecem as Escrituras. Eles conheciam a lei de Moisés, eles conheciam os escritos da lei, os profetas maiores, os profetas menores, os salmos, e eles rejeitaram aquele que é o cumprimento da lei dos profetas. Veja o perigo de se rejeitar a Jesus. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos, como viveremos?
Em primeiro lugar, submetendo-se à autoridade divina de Jesus. A autoridade divina de Jesus é absoluta. A autoridade de Jesus nunca deve ser questionada e muito menos rejeitada. A fonte de autoridade de Jesus é do céu, é divina. Jesus já tinha demonstrado a sua autoridade de muitas maneiras. Os líderes religiosos viram Jesus falando com autoridade, curando os enfermos, levantando os paralíticos, expulsando os demônios, multiplicando pães e peixes, acalmando a tempestade e ressuscitando mortos. Veja a autoridade de Jesus sobre a vida e sobre a morte. A autoridade de Jesus sobre a natureza, acalmando a tempestade. A autoridade de Jesus sobre o reino espiritual, expulsando demônios. E a autoridade de Jesus sobre os elementos da natureza, multiplicando pães e peixes. E mesmo assim, eles não se submeteram à autoridade de Jesus. Eles estão querendo mais evidências. Nós queremos mais sinais. Quem você pensa que é? Mas nós não precisamos mais buscar mais evidências, porque Jesus já as demonstrou, com os seus ensinos, com a sua vida, com as suas obras, com os seus milagres, com os seus sinais. Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós devemos recebê-lo, que você se submeta à autoridade de Jesus. Ele é o nosso Rei eterno. Não existe alegria, salvação fora de Cristo. Está debaixo da autoridade de Jesus, está dentro de um reino de paz, de amor e de liberdade. Paz com Deus e paz uns com os outros. Um reino de liberdade, liberdade do pecado, das trevas, do reino de Satanás e deste mundo caído. Nós somos livres. Por isso Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós estamos dentro de um reino de amor. Como eu sei que Deus me ama? É só olhar para a cruz. Porque na cruz Jesus resolveu o nosso maior problema, morrendo a nossa morte, derramando o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. E esse Jesus é aquele que morreu, foi sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Confúcio não ressuscitou, Buda não ressuscitou, Maomé não ressuscitou, mas o nosso Cristo é vivo, ele ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. Nós não precisamos mais de evidência, nós precisamos nos submeter à autoridade de Jesus. Aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez por nós. Mas finalmente, meus irmãos, como viveremos? Vivendo com sabedoria na defesa da fé. Veja bem que Jesus respondeu com sabedoria a pergunta dos líderes religiosos. Jesus respondeu uma pergunta com outra pergunta. Jesus é aquele que conhece o coração dos homens. E ele, com sabedoria, deu uma resposta correta à pergunta sobre a autoridade. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? O batismo de João era o batismo de arrependimento. E a mensagem de Jesus continua sendo a mesma. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não tem jeito de a gente entrar no reino de Deus sem arrependimento, sem mudança de mente e de coração, sem mudança de vida. O batismo de João era do céu. João, ele tinha uma mensagem, porque o batismo de João apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não existe outro meio de salvação. João estava só preparando o caminho para Jesus. E nós também, meus irmãos, a nossa mensagem é a mesma. A nossa mensagem aponta para Jesus.
O que nós devemos pregar aqui, e cada crente deve pregar, tem que falar de Jesus para outras pessoas, para o seu filho, para a sua filha, para o seu colega, para o seu amigo, para a sua mãe, para o seu pai, para todos, e em todo lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E uma vez admitida a autoridade divina da missão de João Batista, eles também teriam que admitir a autoridade divina de Jesus. Reconhecendo que João Batista fora enviado do céu, eles também teriam que reconhecer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador, o cumprimento da lei e dos profetas. De igual forma, meus irmãos, nós devemos estar preparados para responder com sabedoria as questões da nossa fé neste mundo hostil. Nós vivemos num mundo hostil, numa cultura anticristã, que se levanta contra Cristo, nos fazendo perguntas. E Pedro chega a dizer: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E às vezes você vai ser abordado na sua empresa, no seu colégio, na sua faculdade, na rua, na praça, dentro do ônibus, dentro do trem, dentro do metrô, e que você esteja preparado para responder e dar fundamento da razão da esperança que há em vós. Quando a verdade da pessoa e da obra de Jesus está em jogo, meus irmãos, nós precisamos tomar uma posição em defesa da nossa fé. Nós não podemos ser covardes, nós não podemos ser omissos, nós não podemos fugir, nós não somos chamados para sermos espectadores nas batalhas espirituais pelo Evangelho, mas sim para batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, foi confiada aos santos. Então, que você possa defender a sua fé, militar pela fé. Nós somos um povo militante pela fé em Cristo Jesus, nós lutamos em prol do Evangelho de Jesus. Por isso Paulo chega a dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Ah, meus irmãos, na sabedoria e no poder de Cristo, nós devemos combater a falsidade com a verdade, combater a maldade com a bondade, até que o Rei da Glória tome o seu trono e declare: a batalha acabou, terminou. Até esse dia, até a volta de Jesus. Como diz o pastor Rui, a brincadeira terminou. O Rei chegou para trazer a vitória final. E nesse dia, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, para morarmos para sempre com o Senhor, no novo céu e na nova terra. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar?